Irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje quero meditar com vocês no texto que se encontra no livro de Provérbios, capítulo de número 3, versos de 1 a 12. A palavra de Deus, o texto sagrado, nos diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. No texto lido, nós vemos um pai trazendo orientações para seu filho. E estas orientações, elas envolvem diversos aspectos. Por exemplo, há um chamado para preservar o ensino que este filho havia recebido do pai ao longo de sua vida. Há também um desafio para que o filho, retenha um comportamento ético que ele havia aprendido com o pai. Há também um desafio para que ele desenvolva uma vida de piedade ativa, tendo confiança em Deus, sendo uma pessoa humilde, tendo uma vida de adoração a Deus e submissão ao Senhor. Nós podemos resumir esse texto da seguinte maneira: há um pai dando orientações a seu filho, porque ele ama este filho e quer ver do mais profundo do seu coração, ele quer ver esse filho tendo uma vida de paz e de prosperidade. E para que esse filho alcance esse propósito, esse desejo amoroso do pai, o pai passa a dar conselhos para esse filho e dentre eles eu quero destacar 3 conselhos. O primeiro deles: preserve os meus ensinos. Dos versos de 1 a 4, o pai insiste nisto. E ele começa dizendo: não te esqueças. Ele está falando assim com o filho: meu filho, não se afasta daquilo que eu te ensinei, não. Lembra de cada ensino, pratique esse ensino, absorva isso na sua vida, porque eles aumentarão os teus dias e eles te acrescentarão anos de vida, anos de paz. Meus queridos, nós precisamos lembrar que esse pai orientou este filho a servir a Deus, a seguir a Deus, a curvar-se diante de Deus numa vida de adoração. Portanto, o que esse pai está dizendo é que ele tem a consciência e ele deseja que este filho também tenha consciência de que somente Deus traz verdadeira paz ao coração do homem. Portanto, o pai é insistente nisto. E ele então volta a dizer para o filho: não te desamparem a bondade e a fidelidade,
ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Esses princípios, esses valores espirituais precisam nortear cada escolha, cada ação, cada reação, cada pensamento seu. É a insistência do pai amoroso com esse filho. E ele então resolve declarar para esse filho a razão pela qual ele está sendo tão insistente nisto. Ele diz assim no versículo 4: acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Então, todo esse conselho, toda essa insistência, toda essa firmeza, o objetivo é exatamente isto: que esse filho encontre graça e boa compreensão diante de Deus e diante dos homens. Dito isto, o pai coloca uma segunda observação, um segundo conselho, uma segunda verdade que vai conduzir ou explica por que ele é tão insistente para que este filho preserve os seus ensinos e alcance essa vida de paz, e alcance essa vida de boa compreensão. Ele diz: confie, tema e honre ao Senhor. Portanto, meus queridos, o pai está dizendo: olha, eu vivi e me esforcei para ser um exemplo para você, eu te ensinei, eu te mostrei como se deve fazer, mas eu quero que você olhe para o Senhor. Eu quero que você volte o seu olhar para Deus e que você busque uma relação pessoal com Deus. O pai sabia que há uma necessidade de um alerta para que o filho creia em Deus, para que o filho creia nas promessas de Deus e para que o filho renuncie a si mesmo. Aliás, essa é uma grande dificuldade do mundo de hoje. As pessoas querem cada vez mais a si mesmas, as suas próprias vontades, querem nortear a vida a partir do seu próprio ponto de vista e esquecem de que o caminho de paz e de fidelidade, de prosperidade e de bênção está exatamente em nortear o nosso caminho pelos caminhos do Senhor, pelos ensinos do Senhor. E o pai então insiste com esse filho: não seja sábio aos teus próprios olhos. Nada de sabedoria individualista, nada de olhar para si e julgar-se sabedor e conhecedor de todas as coisas. Meu filho, teme ao Senhor. Meu filho, aparta-te do mal. E mais uma vez, de forma amorosa, o pai explica para o seu filho por que esses conselhos tão insistentes. Ele nos diz, ou ele diz ao filho assim no verso de número 8: isto será saúde e refrigério. O pai está falando que um relacionamento com Deus correto, pautado nos valores do reino, nos princípios do reino, quando eles norteiam a vida de uma pessoa, ele conduz a um estado de bem-estar físico, de um bem-estar mental, de um bem-estar espiritual. Ele não está falando de uma ausência de enfermidade ou de problemas da vida, ele está falando de um bem-estar, de uma relação com o próprio Deus. Então ele instrui a esse filho dizendo: honra ao Senhor. Meus queridos, nós precisamos disso. Nós precisamos passar esses valores para os nossos filhos, para as gerações que vêm depois de nós. Nós precisamos conduzir os nossos jovens, os nossos filhos à presença de Deus. Mas o pai do texto, ele pressupõe que o Criador da vida
recompensará o verdadeiro adorador, sustentando a sua vida com bênção, com paz. E essa pressuposição é fundamentada na palavra de Deus e nas promessas de Deus. Então são valores, são princípios que nós precisamos passar, orientar a nossos filhos. Esse pai coloca agora uma terceira orientação que eu quero destacar com você nesse texto. Ele diz: não rejeite a disciplina do Senhor. Parece-me que nos versos 11 e 12, esse pai pressupõe que esse filho em algum momento possa não seguir e cumprir as suas obrigações para com o Senhor e que isto faça com que Deus lhe traga alguma disciplina, que Deus de alguma maneira pese a mão sobre ele. A prosperidade e a adversidade são uma mistura sábia na condição de qualquer pessoa que quer e deseja servir a Deus e viver para a honra dele. Porque, como um pai amoroso, Deus deseja que o seu filho experimente bênçãos, mas para que alcancemos essas bênçãos, nós precisamos entender que devemos cumprir as nossas obrigações. E quando nos recusamos a isso, Deus impõe disciplina sobre nós, visando não a punição, mas nos conformar à sua santa e bendita vontade. Isto é prova do amor de Deus para conosco. Me lembro das palavras de C.S. Lewis, quando ele afirma: Deus sussurra para nós nos prazeres, fala conosco em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Meus queridos, exatamente por nos amar, e o pai estava mostrando isso para o filho, por nos amar, Deus permite momentos difíceis na nossa vida, porque Ele quer que nós nos acheguemos a Ele. Então eu quero terminar a minha palavra dizendo a você: preserve os valores e os ensinos de Deus. Confie no Senhor, tema o Senhor, honre ao Senhor com sua vida e com seus bens. Isso é o caminho de paz, isso é o caminho de felicidade. Eu quero orar com você. Deus de amor, abençoa o teu povo e continue nos preservando nos teus caminhos santos. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre a vida de cada um. No nome de Cristo oramos. Amém.